quadro Tá na Moda é voltado para eles. Os homens podem aprender a valorizar o próprio visual a partir de agora, porque a gente recebe aqui no estúdio a consultora de imagem Carolina Bastos, porque tá no ar o quadro Tá na Moda de hoje. Boa tarde, dona Carol, já está aqui para a gente falar do biotipo, como eles devem ficar, é isso dessa moda masculina, né? A Carol já está aqui para dar dicas. Boa tarde, Grazi. Boa tarde, você pode participar através do nosso WhatsApp, que é 4888226543, né? E daí você vai mandando a sua pergunta e a Carol, querida e super profita aqui para responder tudo ao vivo pra gente, né, Carol? Isso. Carol, vamos começar perguntando assim, os homens, eles... O biotipo influencia muito na hora de vestir uma roupa, de colocar um look diferente, enfim, influencia isso? Bastante, assim como nós mulheres, né, nós falamos muito mais das mulheres aqui, mas da última vez a gente falou sobre biotipos femininos e os homens pediram para a gente voltar e falar para vocês. Então é nesse sentido que eu tô trazendo hoje todas as dicas para quem tá acima do peso, quem tem uma barriguinha, né? Ou aqueles que são muito magros e altos e não sabem o que usar. Então nesse sentido, as dicas de hoje vão para vocês. Tá certo, então a gente vai, você trouxe algumas opções pra gente analisar aqui no estúdio. Vamos dar uma olhadinha agora nessas imagens, porque, é claro, a Carol vai poder dizer, isso aí é um... Ai, meu Deus, Isso, a gente tinha uma outra imagem. Que é esse, hein? Então, esse é o Super Beckham, né? E o biotipo dele é o trapézio, que é o biotipo que mais equilibrado masculino, trapézio, que a gente chama. Carol. Na verdade, maior aqui, tem ombros e costas largas, mas ao mesmo tempo o quadril e as pernas não são tão finas. Ele tem um biotipo mais equilibrado, ele tem uma perna um pouco mais grossa, tem o bumbum também maior, porque na verdade depois a gente vai ver que tem um outro que é muito parecido, é o triângulo invertido, e ele é quando eles têm malham muito e ficam com as costas. A gente tem vários aqui, né? Isso. Você pode dar uma explicada pra gente. A gente falou então do primeiro, do trapézio, né? E o triângulo invertido é muito parecido, mas quando a gente fala em biotipos, a gente sempre tem que prestar atenção nos ombros. No homem não tem cintura, então ombros e quadril, costas e quadril. Então, essa proporção é que a gente analisa. Em relação ao trapézio, ao biotipo trapézio, os homens é o mais equilibrado, então tá liberado. O ideal é que não use roupas muito volumosas. A gente viu primeiro o Beckham ali, na verdade, ele é um triângulo, é um trapézio, né, que você falou. Essa questão da calça, né? O homem hoje usa calça um pouco mais justinhas, né? Que tipo de homem pode usar esse tipo de calça? O trapézio pode usar, o retângulo também. E o triângulo invertido também. Se ele quiser realçar ainda mais, né, as costas e o peitoral malhado, se ele for malhado, né? Mas de preferência o trapézio e o retângulo, que geralmente tem um biotipo favorável. E quem não pode usar? De preferência quem tá com barriguinha, acima do peso. Você tá em casa, aquela barriga, não dá, Ele gente. vai, na verdade pode tudo, né? Aqui eu gosto de dizer que se quiser usar, pode usar. A questão é que realmente vai aumentar, vai retratar aquilo que talvez você não queira revelar para as outras pessoas. E né? que tipo de roupa essas pessoas que estão um pouquinho mais acima do peso, elas podem usar? O ideal para elas usarem? Daí eu acho que a próxima imagem vai falar do triângulo. O triângulo é aquele, o oval, é isso? Não sei. Isso, o oval. Então eu até trouxe a imagem do César Menotti Fabiano. É bem oval. É bem oval. É para quem realmente tem barriga, né? Tem essa parte central do corpo bem proeminente, bem saliente. E nesse caso, então é importante, eu trouxe essas duas imagens porque eles estão adequados, querendo ou não. Então é bacana sempre usar uma terceira peça, pode ser uma jaqueta como o Fabiano tá usando. Eu acho que é Fabiano, não sei quem é ali. Eu acho que o César é o de vermelhinho ali, o rosinha, né? Isso. Quem tá de casaco, então, ali, o Fabiano, ele é bacana. Colocar um blazer, sempre tem uma terceira peça. Colocar cores escuras nessa parte. E camisa nunca apertada, né? Sempre nunca apertada e sempre por fora, tá vendo? Como a camisa não fica por dentro. Se você põe a camisa por dentro ou uma camiseta por dentro da calça, ela vai realçar ainda mais a barriga.
E as cores, no caso ali, ele tá usando o preto e né, em contrapartida ele tá usando uma roupa bem clara. Isso influencia, Carol? Colorida, na verdade, né? O claro em si, por exemplo, o branco, essas cores assim, vai realçar ainda mais. Mas ele não tá nem aí com o peso dele, então ele acaba usando. O que eu quis trazer é realmente sobre a camisa. Camisa com botões, tudo que remete às linhas verticais, você pode e deve usar, porque vai dar uma alongada e, consequentemente, vai emagrecer visualmente. Aí, boa dica, né? Agora, uma outra opção, Carol, na verdade, aqueles que não são muito gordinhos, né? Isso. Seria aquele meio termo. Esse é o meio termo. Ele não é bem meio termo, na verdade, é um outro tipo de quem tá acima do peso, que ele tem um peso visual mais da barriga para baixo. Que seria o nosso triângulo também, o nosso pera, do nosso biotipo. Então, aqui eu trouxe essa opção. Então, sempre quando você tem algum tipo de peso visual, está acima do peso, tem barriga, ou tem quadril, ou coisa parecida, você sempre usa cores escuras embaixo, que é o que a gente trouxe aqui. Não parece que ele tem tanto quadril assim. É verdade. Né? E a parte de cima, tá vendo que ele usou uma camiseta mais clara, usar a terceira peça, que pode ser inclusive uma camisa por cima de uma camiseta, é bem moderno, fica bacana. E aquelas calças largonas que essa juventude tem costume usar, assim, geralmente... Vai aumentar muito, né? Se legal. Você já tem... Tudo que você põe, que tem muito volume, vai aumentar ainda mais. Então, é importante que você use roupas que fiquem certas no seu corpo, né? E aquela coisa da cueca aparecer... Não, gente, é brega. Melhor evitar. Olha só, Carol, tem uma pergunta que a gente vai tentar abrir aqui, mas enquanto isso, depois desse aqui tem o meio termo que a gente falou, é isso? Nós temos, se eu não me engano, o retângulo, isso. O retângulo é basicamente aqueles homens que são mais altos e que tem tanto os ombros quanto o quadril na mesma proporção. Geralmente são os estilo modelo, né? Por isso que eu trouxe o modelo aqui, bem magros. Tem homens que estão acima do peso que também tem esse biotipo, mas não é muito comum, né? Nesse caso, o bacana é sempre criar, então, uma cintura, que não é cintura, né, pro homem. O homem não tem cintura, mas que dê uma marcada maior na parte de cima. O blazer favorece, a camisa favorece com uma gola. É nesse sentido como a gente está mostrando aqui. Tá muito bem vestido ele, por sinal. Olha só, uma pergunta para você. Queria dicas para homens que usam social, acho que é trapézio, tem um pouquinho de barriga. Se tem um pouquinho de barriga, é importante você usar um paletó com 2 botões. 2 botões você não erra e de preferência uma cor mais escura. O azul marinho você nunca vai errar e vai estar elegante em qualquer situação. Tá certo, Carol. A gente falou muito bem pros homens aí, suas dicas da Carol sempre. Triângulo invertido, tem. Rapidinho? Vamos lá, rapidinho. Triângulo invertido é quando tem o ombro maior e as pernas mais finas que a gente tinha falado. Nesse caso, você usa então a cor clara na parte de baixo. Que arraso, hein?